Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Eu cumprimento a igreja da internet. Para quem não me conhece, meu nome é Angelita. Sou filha roxa do pastor Heber há 8 anos. E nessa caminhada de vida no Espírito, eu entendi que existia uma diferença, né? O pastor Heber falava muito, religião, religiosidade. E eu não entendia muito bem o que ele falava no começo. E eu realmente pedi ao Senhor que me mostrasse, então, o que era vida no Espírito. E Ele foi me dando pedaços, né? E eu fui juntando esses pedaços, como um quebra-cabeça. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. Se vocês quiserem abrir, pode ficar à vontade. Eu vou citar o texto. Em Oséias 4, o versículo 5 e o 6. E lá está escrito assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é de filosofias vãs, não é de escolaridade, não é da ciência, não é de nada que é humano, mas é o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando vocês ouvirem novamente esse versículo, meu povo perece por falta de conhecimento. A gente fica atrás de tanto conhecimento, né? Sendo que um só é necessário, é o só da palavra, é o do funcionamento. E depois ele foi me dando mais. Em Mateus 6,33, também está escrito assim: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu também tive o entendimento de que eu não podia fabricar nada. Eu tinha que encontrar o conhecimento do funcionamento do reino de Deus. Como as coisas no reino de Deus funcionam. Não no mundo, em outros lugares, mas do reino. E tem um versículo, ele é muito conhecido, que está em Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu pude entender que a nossa língua, ela tinha um poder muito grande sobre as nossas vidas. Porque também em outro lugar diz assim, aliás, o produto final, antes de acontecer a manifestação do milagre, precisa ser falado, precisa ser construído. O som que sai da nossa boca, ele constrói aquilo que a gente quer ter. Ele é um produto final, ele é antes da manifestação. Mas também tem um versículo que diz o seguinte, que está em Mateus 12, 34, 37. A boca fala do que está cheio o coração. E eu pude entender que era do coração que saía tudo. A boca tem uma grande importância. Mas o que eu estou falando? O que eu estou falando? Está saindo de onde? Quais são os fundamentos do que eu estou falando? O coração, meus irmãos, aqui, não é esse coração de carne, não é o nosso órgão, né? É onde é a morada das nossas emoções, é a nossa mente emocional. O coração é onde mora toda a minha verdade. Tudo que tem construído dentro de mim sai do meu coração. Em tudo que se deve guardar, guarde as saídas do seu coração, porque dela procede as saídas da vida. Então eu fui trilhando o caminho. Eu falo, mas antes de falar, eu tenho algo construído.
Então eu precisei ir aonde estavam construídos os meus fundamentos e ver o que tinha lá. Porque a nossa vida é o resultado, tudo que nós vivemos é o resultado do que está em nosso coração. Porque a palavra não mente. Então nós temos que cuidar do nosso coração. A minha mente inconsciente é a minha mente emocional. É onde habita o meu espírito. É a minha condição de ser. Tudo que eu sou está no meu coração. Tudo que eu sou está no meu coração. E eu sou o resultado. Naturalmente se manifesta aquilo que está no meu coração. A palavra deixa isso muito bem claro. E Satanás, sabendo disso, a única coisa que ele fez foi mexer na condição do ser humano. Ele bagunçou o coreto. Ele falou, eu vou confundir eles não vão saber quem eles são mais, e assim eu domino o mundo. Só que ele não contava, né? Jesus, que veio aqui e restaurou toda a nossa condição de ser. Em Gálatas 6:7, está escrito assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está falando da terra do meu coração, da minha mente emocional. Então toda batalha, meus irmãos, é travada na minha mente inconsciente, onde eu não domino. Graças a Deus, a minha mente consciente, ela não é primária, ela é secundária. Eu posso dominar as minhas emoções através dos meus pensamentos. Jesus restaurou tudo de uma forma tão maravilhosa que, se a minha mente emocional fosse primária, estava tudo perdido. Mas eu posso controlar pelo que eu penso. Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Nós é que guiamos os nossos sentimentos pela palavra de Deus. Então toda batalha é nessa mente. E graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que nos deu condição, porque quando o Espírito Santo de Deus veio e entrou nessa dimensão, ele tem a capacidade, só ele tem a capacidade de sondar o coração. É só ele que entra lá e organiza todas as coisas, tira o que tem que tirar, derruba o que tem que derrubar. Obrigado, Simeão, já estou com a boca seca. Que tira o que tem que tirar. E a palavra constrói novamente a nossa forma de ser, nossa condição de ser, nossa forma de pensar, para os nossos sentimentos acompanhar. É na nossa mente emocional que está decretado se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou miserável, se eu sou gordo, feliz, alegre, depressivo. É aqui que está instalado o filtro. Esse filtro, meus irmãos, nós temos ele desde quando nós nascemos. Nós vamos pegando informações e aquilo que é ruim eu vou colocando de lado, aquilo que é bom eu vou entendendo que tem resultado e eu vou construindo a minha condição de ser adâmica, caída. É onde realmente está toda a nossa verdade, a nossa mente emocional. Eu quero deixar isso muito bem enfatizado. Tem outro versículo na Bíblia que expressa isso muito claramente, muito verdadeiramente. Como o homem se sente. Como você se sente, né? Como o homem se sente, como ele pensa em seu coração, assim ele é. Então nós temos muitos versículos para nos dar uma base, um fundamento, né?
Glória a Deus que o Espírito Santo veio para arrancar toda a planta que nosso pai não plantou. Glória a Jesus por isso. Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Isso está em Mateus 15, 13. Tudo aquilo que foi colocado na sua vida ao longo do tempo, que não foi por fé e não foi o Espírito Santo que plantou, o Senhor arranca. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da oração em línguas, que é o poder derramado na terra e está disponível para todos. Deus é muito bom. Ele deixou recurso para tudo. Glória a Jesus. Nós só temos que entender como o reino funciona. Graças a Deus, Jesus passou por tudo, né? A redenção. Graças a Deus, Jesus fez tudo. O reino. Por isso que nós temos que entender como o reino funciona. Nós precisamos entender. Porque senão nós vamos ficar parecendo crente barata tonta. Uma hora fala, mas não tem verdade no coração. Aí não manifesta. Aí Jesus é mentiroso. Não é, ele não é. Tem que estar construído. Agora nós vamos chegar num versículo chave que vai nos dar total certeza disso. É 1 Coríntios 1,13. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está dominado. Não ficou nada para trás. Está tudo dominado. E tudo foi entregue para nós. Tudo foi por nós. Maravilhosa graça de Deus. Não tem? Não tem pro diabo. Acabou. Vou contar uma historinha rapidinho. Lá no Éden, quando a Eva deu ouvido para Adão, né? Ela caiu da condição. Lembra lá que Deus ia todo dia, na viração do dia, conversar com eles? Todos os dias. Um dia ele chegou. Adão, onde você está? Deus perguntou para ele, onde você está? Meu filho, você caiu. Né? Chegou lá, estava lá cheio de folha e tal. Nós sabemos que é a justiça própria. Ele tentou justificar o erro que ele cometeu. Ele tentou tampar de tudo quanto foi jeito. Aí Deus teve que fazer o sacrifício lá e tampar ele de pele, mas a Eva. E quando Deus tirou eles do jardim, ele teve que fechar o jardim. Vocês lembram lá? Ele colocou 4 anjos, um em cada ladinho, para fechar o jardim. Porque ele não podia deixar o homem mais naquela condição. Uma coisa que nós precisamos entender é que nada para Deus é natural. Não existe um lugar, existe uma condição. O Éden não é para nós um lugar físico, é uma condição. Deus é espiritual, Ele é espírito e tudo que Ele fala é espiritual. Não é natural. E Ele pegou, teve que tirar Adão e Eva de lá, né? Mandar eles ficar de fora. Deu lá todas aquelas coisas para eles fazerem. Só que Jesus veio e restaurou a nossa condição em Deus. Então hoje, nós podemos. Hoje Ele vem no nosso jardim, que está dentro de nós. Ele vem como Ele sempre foi. Nós temos a condição restaurada, totalmente. Totalmente, nós não temos que fazer nada. Não tem nada que Jesus não fez. Olha aqui, olha só, olha de novo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele nos justificou em Deus novamente. Nós somos justos através de Jesus e nós podemos estar diante dele de novo. Essa é uma condição que foi restaurada dentro de nós. O Éden está dentro de nós.
Não é um lugar mais, é uma condição. Ele tirou. Se a gente conseguir entender que tudo que Deus fez, que Jesus falou nos evangelhos, é espiritual, a religião nunca mais pega a gente. Nunca mais. Porque não é uma condição material mais, não é um lugar, não é como. É uma condição interior. Ele diz lá que a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas que ele escreveria no nosso coração. Então passou tudo por lá de dentro, meu irmão. O negócio não tem nada mais por lá de fora, é tudo por dentro. Por isso que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Nós não temos que procurar fora. Fora é religião. E Jesus, sendo tudo isso aqui, lá em Apocalipse fala que Jesus é a porta. Né? Ele abriu a porta do Éden de novo. A gente pode ir e vir, né? E por meio do Espírito Santo, que é a oração em línguas, podemos arrancar tudo que o Pai não plantou e plantar novas sementes através da palavra de Deus e refazer o nosso mundo. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Nós não precisamos de nenhum outro conhecimento. Eu posso aqui, está parecendo uma alienada. Não é isso. Eu sou muito... Coisa que eu não sou na minha vida é alienada. Eu só acho que eu sou até doida demais. Jesus, toda a sabedoria nossa está em Cristo Jesus, está na palavra. A nossa justiça foi feita por Ele. A justificação foi feita pela cruz. A santificação, a gente, como eu disse, a gente tem uma mania de achar que tudo é por fora. Quando a gente fala de santificação, de ser santo, a gente pensa que só em pensamentos pecaminosos, né? Relacionados a sexo, a tal, né? Impiedade, essas coisas. Não. Santificação é ter os seus pensamentos santificados. Deus santificou nós, a nossa terra. O Éden foi santificado. E por ele não pode passar pensamentos impuros. Eu não estou falando de pensamentos relacionados a pecados sexuais. Não estou falando disso. Pensamentos impuros são todos os pensamentos que não provêm de fé. Pensamentos impuros são todos os pensamentos que não provêm da fé, da confiança total nele, do que ele é e do que ele fez. Vou contar outra historinha aqui rapidinho. Um dia desses aí, eu estou lá resmungando para Jesus. Jesus, aconteceu um fato lá, eu falei assim, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Olha só, eu sabia. Então eu sabia mesmo, ia dar errado mesmo, né? Eu sabia que esse negócio, não, eu acho que não é isso não vou nem pensar nisso mais, eu não vou orar por isso mais, eu não vou fazer isso mais. E eu passei assim, quando eu virei, o Espírito Santo falou comigo como ele nunca tinha falado antes. Nunca. Ele sempre falou tão doce, tão manso, me fazia perguntas. Nesse dia ele ficou assim, como que bravo. Ele me falou assim, quando eu tive esse pensamento, não vai dar certo, não vou mais, não vou, eu sabia que não ia ser assim. Ele bradou dentro de mim. Ele falou, seja santa, pois eu sou santo. Naquele momento eu entendi que aquele pensamento não podia, eu não condizia. Eu não podia pensar aquilo. Sabe? E eu passei o dia inteiro com essa, sede santo, pois eu sou santo, sede santo, pois eu sou santo. Porque quando Deus fala comigo, fica um martelinho, sabe? Eu durmo, acordo com a mesma palavra. Então, ele santificou a nossa terra. Então, nós não podemos ter pensamentos de incredulidade, de dúvida. Foi um pensamento de dúvida, foi incredulidade que eu pensei. Incredulidade não é pensamento santificado.
Fé é pensamento santificado. Esperança é pensamento santificado. Incredulidade, não. Vamos lá. Falei já. Então, quando o que eu entendi, procurando tudo na palavra, que precisava estar no meu coração fundamentos colocados pelo Senhor, e da minha boca tinha que sair a mesma coisa. Não podia divergir. E nós sabemos aqui, nós escutamos todos os dias que a oração em outras línguas é o que vai derrubar tudo que não é de Deus dentro de nós. É a limpeza. A meditação na palavra é o que vai construir tudo que tem dentro de nós. Mas a confissão da palavra vai selar os dois. Eu preciso pensar, falar, mentalizar, tem que estar em concordância e falar. Quando eu faço isso por intermédio de Jesus, eu gero. É onde um concebe, um gera e o outro manifesta. Entendeu? Então, e aonde que eu tenho uma base para poder falar isso para vocês? É aqui, ó. Deixa eu procurar aqui onde eu coloquei. É preciso haver uma concordância, né? Entre o meu espírito e a minha alma, minha mente inconsciente com a minha mente consciente. Tudo que Deus falou aconteceu. Tudo que Jesus falou aconteceu. Porque tanto na mente consciente quanto na inconsciente, era a mesma coisa que estava lá. É onde dá a liga. É onde acontece. Onde o milagre acontece. É onde acontece o boom do Espírito Santo. Ele pode fazer. Deus nunca duvidou, Jesus nunca duvidou. Lá em Mateus 18, 19, está escrito assim, ó. Uma vez mais, vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que está nos céus. Como eu disse, Deus nunca disse de uma condição externa. Tudo que é externo é matéria, material, natural, eu posso pegar. Meu corpo é matéria, mas meu espírito e minha alma não. Ele fundiu o matéria com sobrenatural, com celestial. E aqui ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de duas pessoas. Ele está falando de dois lugares dentro de você que precisa estar em concordância. Que é seu espírito e a sua alma. Sua boca fala, acontece. Toda a nossa derrota está em nós não entendermos isso. E quando entendemos, não conseguimos chegar lá. Mas eu creio que pelo poder da oração em línguas, pelo poder do Espírito Santo, toda planta que o nosso Pai não plantou, vai ser arrancada. Todo medo, toda dúvida, toda doença, toda pobreza, toda escassez, toda avareza, porque isso não provém de Deus. Isso são pensamentos e sentimentos naturais. Nós temos que ter pensamentos e sentimentos sobrenaturais. Quando eu li esse versículo, eu fiquei procurando naturalmente, eu procurei pelo menos por umas duas professoras de português que eu conheço. Pelo amor de Deus, me fala o que é esse dentre vós aqui. Mas como elas são naturais, elas me falaram a mesma coisa que a vida inteira a gente entendeu.
que era 2 pessoas pegar na mão, orar e concordar. Quantos de vocês já viu isso acontecer? 2 pessoas pegam na mão, ora, concorda e não acontece nada. Eu já fiz isso um monte de vezes. Então não é verdade, não é por aí. Né? Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês hoje é esse trio parada dura aqui. É oração em línguas, meditação na palavra e confissão na palavra. Da palavra, né? Porque com a meditação nós plantamos de novo no Éden os pensamentos do Senhor para nós. E vocês lembram no começo que eu disse que os pensamentos geram os sentimentos? Os sentimentos são secundários. Se eu penso, como Jesus diz, e falo como eu penso, e tudo está na palavra, não tem jeito de não acontecer. Não tem como. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, está escrito assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse versículo esclarece bastante o que a gente conversou aqui hoje. 2 Coríntios 10, 4, 5. Vou ler de novo. Pois as armas da nossa guerra, que não são naturais, mas espirituais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, pensamentos errados, pensamentos impuros, tudo aquilo que Deus não disse que eu sou. O mundo disse, a ciência disse, a professora disse, meu pai disse, minha mãe disse, mas que não é o que Deus disse. Derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. É o que Ele diz que é. Não é o que eu penso. Não é o que o mundo diz sobre mim. Não é o que o meu pai, a minha mãe, os meus avós, marido, filhos diz de mim. É o que Ele diz que eu sou. E eu preciso crer nisso com todas as forças da minha alma. Eu preciso me entregar a esses pensamentos santificados, purificados por Ele, para eu romper em fé. Em Efésios, fala mais um pouco sobre isso. Efésios 6:12. Antes de ler aqui, eu vou falar uma coisa. Eu nunca entendia, Senhor, o que é principado, o que é potestade? Eu sei que são hostes, né? Celestes. Mas eu tendo o entendimento de que o céu está dentro de mim, e tudo que é celeste Ele colocou dentro de mim, que eu vou, né, Pantoja? Quando a gente cair desse corpo aqui, a gente vai para lá, mas enquanto a gente não vai, a gente pode viver esse céu, esse celeste, esse sobrenatural, porque a eternidade está dentro, está plantada em nós. Nós somos seres eternos. Depois que a gente cair desse corpo, nós vamos continuar a existir.
E eu perguntei ao Senhor o que era essas hostes, essa principado, potestade. E ele me disse só sobre a potestade. Ele me disse assim: potestade é um aglomeramento de pensamento. Se eu tiver muitas pessoas, ela pode ser do bem ou do mal, tá? Se eu tiver muitas pessoas pensando da mesma forma, aquele inconsciente coletivo vai formar aquela condição. Mas se eu tiver um outro grupo aqui dentro pensando de outra forma, não vai dar certo. Porque nenhuma casa dividida subsiste. Isso também para dentro. Se na minha alma estiver pensando uma coisa e na minha mente emocional outra, e eu falar outra, está tudo dividido, não subsiste, não vai, não rompe. Então ele me falou sobre a potestade. Potestade é uma união de um pensamento. Isso é perigoso dentro de igreja. Isso é perigoso. Isso causa divisão. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ser um. Pensar da mesma forma. Ter o mesmo objetivo. Ter o mesmo Pai. Nós somos guiados por um manto de vida no Espírito. Nós temos uma paternidade sobre nós. Se nós deixarmos outro pensamento entrar, divide. Não subsiste. Então está lá em Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue. Não é natural mais. Não é de fora mais. É de dentro. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ele falou que a nossa briga é dentro de nós. Não é uma guerra travada de fora. Não sou eu contra o Pantoja. Essa guerra foi vencida. A guerra agora é de dentro. É nas regiões celestiais. As regiões celestiais não estão fora. Está dentro. Nós somos seres espirituais. Nós só estamos aqui nesse mundo de matéria. Mas nós somos espírito. E, recapitulando, nós devemos sim falar, confessar a palavra. Mas nós também devemos orar em línguas, meditar na palavra, porque senão fica faltando uma parte. Porque o que acontece? Eu oro em línguas, mas eu não medito na palavra, eu não tenho construção. Eu não tenho o que falar, eu não tenho argumentos, eu não tenho fundamentos para brigar contra pensamentos que vêm, tchum, não, você não é, você não pode, você nunca vai ter, você nunca vai ser. Nós somos seres espirituais e nossas armas não são desse mundo. E, por fim, eu quero eu estava recapitulando, né? Então, nós devemos falar aquilo que já está plantado no nosso coração. Por isso é tão importante a oração em línguas, porque ela também prepara esse lugar para o Senhor vir e dar a palavra. Falar dentro de nós. Nós temos aqui a palavra escrita, mas nós temos o Éden, aonde ele vem e fala, aonde ele revela, aonde ele dá instrução, onde ele diz é na África, não, agora é no Japão. Ele fala.
Então, nós precisamos estar atentos e deixar o máximo possível de ser naturais e lidar com as coisas naturalmente. Para nós, nunca vai ser natural. Nunca. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. A nossa guerra não é. Nossas armas não são desse mundo. São armas espirituais. Então nós devemos falar, devemos derrubar, devemos construir dentro de nós aquilo que é eterno e espiritual. E eu espero ter colaborado com vocês. Eu quero... Vamos chegar todo mundo aqui? Vamos orar? Nós somos espirituais. Toda a confusão que nós temos é que nós somos espirituais e queremos lidar com coisas naturais. Não vai dar certo. Nunca. Né? Ele fala, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas naturais vos serão acrescentadas. Então, irmão, não corra atrás de coisa natural, não. Vamos correr atrás do reino. Amém? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer pela noite de hoje, por ter, ó Deus, sido usada pelo Senhor, colaborado com os meus irmãos. E eu quero te dizer, Pai querido, que eu estou à sua disposição. Sempre que o Senhor chamar, estarei pronta. E quero, Deus, nessa noite, que o Senhor venha com a unção de graça sobre nós. Uma unção, Senhor, de entendimento. Eu sei, Senhor, que o que sai do altar não tem tanta importância quanto o Senhor falar dentro dos seus filhos. Então, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, para que nessa noite o Senhor venha continuar, ó Deus, ministrar no coração deles o funcionamento do seu reino. Porque nós fomos, Senhor, com toda certeza, transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós temos um rei, nós temos um sistema de governo. Nós queremos, Senhor, sermos governados pelo Senhor. Nós queremos te conhecer. Nós queremos saber, ó Deus, como é feita todas as coisas, como o Senhor nos preparou. Abra os nossos olhos, que caia de nós, Senhor, todo sentimento natural, que caia de nós, Senhor, toda forma de discernir naturalmente, pois somos espírito e discernimos as coisas espiritualmente. E contra isso, Senhor, não há lei. Nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome, porque só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus. Nós amamos ser governados pelo Senhor, nós amamos ter um Pai de amor, um Pai de graça, de misericórdia, aonde as suas misericórdias são renovadas todas as manhãs. Ah, que amor é esse, Senhor! Que amor é esse, Senhor? O Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos resgatou e ainda nos dá seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, porque a porta que Ele abriu, ninguém fecha. A cruz foi a porta para o sobrenatural, e ninguém fecha. Ninguém fecha. Nós somos livres para estar diante do Senhor. O Senhor pode vir nos jardins das delícias do Éden. O Senhor pode vir quando quiser. Estamos preparados. Estamos ansiando pela sua presença. Estamos ansiando ouvir a sua voz, Senhor.
porque nós queremos ser guiados por Ti. Só por Ti, Jesus. Nós te amamos. Todos nós aqui entregamos as nossas vidas, o nosso caminho ao Senhor. Porque nós sabemos, Deus, que só Tu tens as palavras que dá a vida eterna para nós. Nós chamamos Deus poderoso. Nós chamamos o Deus que nunca perdeu uma guerra. Nós te adoramos, louvamos o Seu santo nome, porque nós cremos no Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso, o Senhor tem graça abundante para derramar sobre nós. Nunca Deus quis que nos sentíssemos vítimas ou culpados, ou que tivéssemos um tribunal dentro de nós. O tribunal é Cristo. O tribunal é Cristo e a nossa sentença é graça. O tribunal é Cristo e a nossa sentença é a graça. É a graça, é o amor infinito. É o amor infinito. É uma fonte que não para de jorrar. É uma fonte inesgotável de amor, de bondade, de misericórdia. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, irmãos. Graça e paz.